é precisamente sobre a Igreja de Jesus Cristo que hoje eu desejo refletir convosco por momentos. A Igreja de Cristo e o seu destino final. E vou compartilhar convosco o que a Palavra de Deus nos diz em 2 textos da Sagrada Escritura, convidando-os para já a abrirdes a carta aos Efésios, no capítulo 5, Efésios, capítulo 5, versículos 25 a 32. E diz assim a palavra do Senhor: Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a Igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a Igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem ao seu pai e à sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério. E reparem, meus irmãos, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. É afinal da Igreja que o Senhor Jesus Cristo está a falar. E é a falar da Igreja que ele reflete e transmite a doutrina do Senhor sobre a vida familiar, na relação do marido com a esposa, da esposa com o seu marido, da família como um corpo, e todos, quando são em Cristo, membros do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo também. E a palavra de Deus é tão clara a este respeito, porque depois de falar, sede todos, pois, sujeitos uns aos outros, as mulheres aos seus maridos como ao Senhor, e aqui no versículo 25, e os maridos às suas mulheres, amando-as como Cristo amou a sua Igreja. O que este texto nos diz é de tal modo forte e poderoso para o nosso tempo, que difícil nos é nós passarmos isso em vão. Tanto mais, queridos irmãos e irmãs, quanto sabemos que este mundo está caminhando a passos largos para um abismo. E o que governa as mentes das pessoas é o politicamente correto, é o socialmente correto, é o culturalmente correto, não é o biblicamente correto, não é o divinamente correto, não é o que interessa à vida e à alma humana para ser feliz, para ser bem-aventurada, para ser regida pelo Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Vivemos, pois, tempos difíceis, talvez dos mais difíceis na cultura ocidental. Tais são os movimentos que se têm desenrolado ao longo dos tempos para que nos colocar não só numa crise de pensamento, de ideologia, uma crise filosófica, mas, acima de tudo, uma crise teológica, uma crise bíblica, uma crise de relação do homem com o seu Criador e o seu sustentador. Ignorando a própria ciência, que até mesmo Darwin, quando escreveu o seu livro sobre a teoria das espécies, a origem das espécies, ele se referiu a tal como teoria. E é como teoria que está sendo, ao longo dos tempos, mesmo até hoje,
encarada a doutrina de Darwin. Toda a ciência, a pensar bem e fundo, tem a consciência plena de que os fundamentos em que se baseia para dizer as barbaridades que tantas vezes diz, a pseudociência, naturalmente, não deixa de reconhecer que tudo isso não passa de uma teoria. Mas o que é a verdade? O que é a graça soberana de Deus Altíssimo? O que é a realidade última do ser e da vida no mundo, tanto na terra como nos céus? É o que a palavra de Deus nos revela, é a santa palavra de Deus. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ninguém pode ter uma ideia real da realidade deste mundo, das suas origens, da sua razão de ser e do seu destino, sem primeiro se fundar nessa verdade última do ser, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. E o que é mais impressionante, queridos irmãos e irmãs, é que, como o nosso texto diz, Jesus Cristo ama-nos infinitamente. Como diz: vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a Igreja. E como é que ele amou a Igreja? Vamos olhar para o nosso texto no versículo 25. Diz-nos: Cristo amou a Igreja e a si mesmo se entregou por ela. Quer dizer, Jesus Cristo amou a sua Igreja de tal maneira que deu a sua vida por ela. Que, como nos diz na carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo, capítulo 2, ele esvaziou-se completamente de si mesmo, quer dizer, da sua glória, da sua majestade, do seu caráter, da sua natureza divina, para se tornar igual a nós e tomar o nosso lugar, quando, pela sua divina encarnação, ele chegou ao mundo e se fez homem e habitou entre nós, e vimos a sua glória, uma glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando o Senhor Jesus Cristo avançou para aquela cruz, na consciência de que uma única coisa estava a acontecer, não era da vontade dos homens, com toda a sua maldade contra o Filho de Deus, mas era a vontade de Deus por amor de nós, pecadores. Jesus Cristo disse: ninguém de mim tira a vida, sou eu que de mim mesmo a dou, e dou-a para voltar a tomá-la de volta. Sim, e dou-a para a retomar, mas isto faço por amor de vós. Por amor da vontade do Pai, de quem a palavra de Deus diz que Deus, Pai, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos irmãos, acompanhem-me, por favor, então, no desenrolar da nossa reflexão sobre este texto e um outro que vamos ler no Apocalipse, capítulo 19, daqui a momentos. Cristo amou a Igreja. A Igreja, aqui, é um termo geral relativo à Igreja do Senhor no mundo, como um todo, conforme lemos no capítulo 12 da Carta aos Hebreus, versículos 22 e 23. A Igreja que é a universal Assembleia dos primogênitos, a Assembleia Universal que é a Igreja de Cristo, como um todo, una em comunhão com o Filho
e com o Pai e com o Espírito Santo. Igreja que não tem a ver diretamente com denominações, que não tem diretamente a ver com movimentos, mas que tem a ver diretamente com aqueles que se renderam à verdade da palavra. Chegaram ao ponto de reconhecer a sua condição diante de Deus. Confessaram os seus pecados a Deus. Confessaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. O receberam na sua vida e alma. E tomaram a decisão perene de o seguir na vida e na morte, por toda a eternidade, em Cristo. E são estes membros das muitos milhares de igrejas espalhados pelo mundo ou em todos os tempos, desde nosso Senhor Jesus Cristo, que fundou a igreja. Ele é a pedra angular, ele é a pedra principal de esquina. Ele fundou a igreja, ele confirmou a igreja no dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, que tomou conta da sua igreja para a conduzir. Nós hoje somos diretamente, pessoalmente conduzidos pelo Espírito Santo. Desde que a abertura dos nossos corações dê para tanto, porque infelizmente muitos se desviaram dos caminhos do Evangelho e continuam a desviar, e tantas vezes as nossas vidas andam por caminhos que não são bem os caminhos que agradam a Deus. Nós damos graças ao nosso Senhor por tão grande bênção e por tão grande salvação, porque Ele nos amou de tal maneira que por nós deu o seu Filho, e Jesus Cristo amou-nos de tal maneira, como diz este versículo, amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a ponto de se entregar pela sua igreja. Para quê? Para duas coisas. Reparem. Primeiro, para a santificar. Para que a santificasse. Tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Pela água da sua palavra. Tendo-a purificado dos seus pecados pela sua palavra santa. Muitos hoje em dia continuam a dizer, e porventura ainda mais, que a Bíblia é a palavra de Deus, mas não toda, que nós deveremos fazer dela uma leitura transversal e captar aquilo que é básico e essencial e quedarmos-nos apenas com uma mensagem. Deus é amor. E a partir daí são tudo pormenores, uns que têm a ver mais diretamente connosco, outros não. Oh, meus queridos irmãos e irmãs, tem sido uma bênção servir ao Senhor ao longo destes quase 65 anos que completarei na próxima terça-feira, de pastor. E Deus tem sido comigo, dando-me oportunidades sacrossantas de crescimento espiritual que eu não merecia. Deus colocou-me em contacto com todos os segmentos da família cristã, desde o mais radical fundamentalismo ao mais radical racionalismo e liberalismo dos nossos tempos. Deu-me oportunidades de eu olhar para a palavra e filtrar tudo o que ouvia pela palavra. E hoje, porventura, ainda mais do que alguma vez no passado, eu olho para a Bíblia Sagrada e digo: esta é a tua palavra, Senhor, verbalmente inspirada, sem erros,
autorizada, com tudo o que me é necessário saber, para eu conduzir os meus passos nos teus caminhos e ser um vaso de bênção nas tuas mãos. Mas as igrejas nunca foram tão desafiadas a seguirem os caminhos do mundo, a seguirem as vias fáceis desta existência fortuita, de pensarem em termos de prioridade naquilo que é material, no vestido, no alimento, na festa, e não na glória de Deus, e não no amor a Deus, e não na consagração a Cristo como Senhor e sustentador da nossa vida, queridos irmãos. Que bênção é estarmos aqui em nome do Senhor Jesus, para o glorificarmos. Ele despiu-se de si mesmo para se encher de nós, santificando a sua igreja e tendo-a purificado pela lavagem da água, pela palavra, com um propósito, a fim de apresentar a si mesmo, reparem, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem defeito. Levaríamos horas para digerir cada uma destas palavras, mas os irmãos dominam o suficiente a nossa língua para compreenderem a grandeza e profundidade daquilo que está por detrás de cada uma destas palavras, a fim de apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Deus em Cristo está a cumprir uma missão em nós, a fim de nos apresentar ao Pai, igreja gloriosa. E mais, como nos diz a santa palavra de Deus a seguir, uma igreja sem mácula. O que é uma igreja sem mácula? O que é um crente sem mácula? Sem defeito? Um crente que vive 100% a pensar no seu Senhor Jesus, que rege a sua vida 100% a olhar para o que nos ensina a palavra de Deus e se isto está certo ou errado, se eu devo fazê-lo ou não fazê-lo, se eu devo ir aqui ou não devo ir, etc, etc. O que é que rege o rumo da nossa vida como cristãos? Em que ponto da nossa fé é que nós nos encontramos, queridos irmãos? E acrescenta, sem mácula nem ruga, sem nenhum sinal de envelhecimento espiritual, sem nenhum sinal que tenha a ver com as marcas do pecado que nos fizeram tanto mal e perturbaram tanto a vida. Sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, mas para apresentar a si mesmo uma igreja santa, uma igreja sem defeito, uma igreja separada do mundo, de tudo o que há no mundo e não agrada a Deus. Uma igreja santa no sentido de uma igreja santificada. A palavra de Deus diz uma vez, Deus é amor, mas diz 3 vezes, santo, santo, santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Cantam os querubins. Lá no céu, no templo do Senhor, enchendo o templo, naquela visão sublime que teve o profeta Isaías, conforme o relato que nos traz no capítulo 6 do mesmo. Mas santa e irrepreensível. E é curioso porque depois, como que em paralelo, nos diz no versículo 29, porque ninguém jamais, aliás, no versículo 28, assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama-se a si mesmo.
O que quer dizer que Jesus Cristo ama tanto a sua esposa, a sua noiva, como se ama a si mesmo também. Este paralelismo induz-nos a pensar seriamente nesta questão fundamental. O amor de Cristo pela sua igreja é um amor total, um amor completo. Eu ouvi recentemente um dos psiquiatras da nossa praça, que aos domingos de manhã, das 9 às 10 horas, dá um programa na rádio, e que a certa altura, falando de paixão, ele disse: e o que é o amor, afinal? O amor não passa de uma centelha da paixão. Quer dizer, para ele, o amor não vale. O amor é nada. O amor é uma coisa invisível. O amor é uma coisa que vai e vem. A paixão é tudo. E enquanto é paixão, então nós estamos unidos. Quando não há razão para o estarmos. É assim que pensa o mundo. É assim que pensa o politicamente correto, o socialmente correto, o culturalmente correto, mas não o biblicamente correto. E, meus irmãos, para nós sermos verdadeiramente Igreja de Jesus Cristo, nós precisamos de ser Igreja Santa, Igreja amorosa, Igreja desejosa de que o Evangelho avance, Igreja que pensa acima de tudo em Cristo e na sua palavra e de como amá-lo mais e de como servi-lo melhor e como de louvar a sua glória ainda mais e melhor. Queridos irmãos, eu às vezes penso que eu falo por mim, eu falo por nós, eu falo pelo cristianismo evangélico nos nossos dias. Oh, quanto nós estamos embrenhados com as coisas desta vida. É verdade que o diabo tem feito que tudo se encaminhe para isso. Coloca-nos em serviço, em trabalho que nos absorve a semana inteira. Obriga a mulher a trabalhar porque um salário só não dá para governar a casa. Trabalham os dois. Trabalham, saem de casa, demoram 1 hora ou mais para chegar ao emprego, 7 ou 8 horas de trabalho, voltam exaustos, cansados. Ao sábado e ao domingo têm tudo para fazer em casa, tudo para arrumar, tudo para isto, tudo para aquilo. E quantas vezes nós nem pensamos em termos de prioridades e abandonamos a fundamental. Oh, queridos irmãos, como a nossa vida tem de ser reconduzida para uma plataforma de graça, de honra, de glória, de louvor, de grandeza e de majestade. Oh, quanto a nossa vida precisa de crescer no sentido de nós estarmos cada vez mais próximos de Jesus. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo, diz o apóstolo Paulo. E neste mesmo capítulo, no primeiro versículo, o que é que nós lemos? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Sede imitadores de Deus. Que coisa mais impossível, irmãos. Mas nós somos conclamados, nós somos exortados, nós somos comandados, nós somos orientados para imitar o nosso próprio Deus, o grande eu sou, o Santo dos Santos, o Santo, 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 o Deus Altíssimo, que é mais, infinitamente mais do que a terra, do que a natureza. Muitos invocam a natureza, muitos invocam o universo, muitos invocam a terra, muitos invocam o mundo, muitos adoram-se a si mesmos. Não têm a mínima noção de Deus, da sua grandeza, da sua glória, da sua majestade. Ainda no outro dia eu estava a ler de um cientista a tentar explicar, então, mas como é que foi o homem que criou
a Terra? Como é que a Terra brotou se calhar de um outro planeta como Júpiter? Como é que a Terra se formou? Como é que um bloco incandescente de rocha se formou? Como é que nós vamos explicar a água, o líquido? Dizem que foi lá no planeta Júpiter que se precipitaram alguns blocos de gelo e que provocaram até a água aqui na Terra. E quando nós pensamos que se calhar o volume de água que há nas entranhas da Terra é maior do que aquele que enche todos os nossos oceanos à superfície. Oh, queridos irmãos, e esse cientista interrogava-se afinal: o que andamos nós aqui a fazer? A chover no molhado? Nunca chegamos a lado nenhum, porque nos agarramos a uma teoria, fazemos dessa teoria a verdade, ensinamos-nas nas escolas às nossas crianças, adolescentes e jovens, pomos este mundo todo na incredulidade, no ateísmo, no agnosticismo, e nós vivemos a consequência de tudo isso, e muitas vezes os nossos filhos se afastam. Porquê? Porque também nas igrejas tantas vezes não encontram Cristo, a sua palavra, a verdade da sua palavra, a glória da sua palavra. E não esqueçamos que foi pela palavra que Deus criou o mundo, os céus e a terra. Foi pela palavra. E a palavra é Cristo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Queridos irmãos, que bênção, que bênção. A Igreja de Cristo é uma igreja muito amada, infinitamente amada. Deus amou o mundo de tal maneira que desejou formar a sua igreja. E Deus enviou o seu Filho ao mundo para morrer pelo mundo inteiro, a fim de que todos aqueles que confessassem o seu Filho e aceitassem a substituição do seu sacrifício na cruz, teriam a vida eterna. Isso sim, todos quantos passamos por este processo, somos a Igreja de Cristo. A Igreja que Ele amou, a Igreja que Ele ama, a Igreja que Ele anseia ver pura, santa, perfeita, sem pecado, Igreja que ama e teme a Deus, Igreja que lhe dá glória e honra e louvor, Igreja que tem nas mãos a coisa mais sagrada, e essa coisa mais sagrada é a coisa que, em primeiro lugar, rege a sua vida. E essa coisa, essa pessoa, essa coisa, Cristo e a sua palavra, conduzem a nossa vida, conduzem os nossos passos, levam-nos a orar todos os dias, a refletir sobre a nossa vida todos os dias, a pedir perdão pelos nossos pecados todos os dias, a buscar pureza, santidade, a viver o dia de amanhã, a tentar vivê-lo ainda com muita luta e muitas contradições, viver o temor de Deus, glorificar o seu nome, exaltá-lo e glorificá-lo como Ele é digno. Vamos abrir, queridos irmãos, agora Apocalipse capítulo 19 e leiamos o que nos diz a Igreja de Cristo e o seu destino final. A Igreja de Cristo é isto, a noiva do Cordeiro, hoje. Igreja amada, querida, bem-aventurada. A universal Assembleia dos Santos, dos crentes, dos primogênitos. Os membros de todas as igrejas que confessaram Jesus, que amam Jesus, que seguem Jesus e que querem celebrar Jesus na sua vida e fazer mais e mais que esta vida, que é o templo, que é o santuário do Espírito Santo, seja uma vida em que Deus se agrada de habitar. Essa é a função crucial. Vamos, pois, olhar para o capítulo 19, versículo 6. Então ouvi uma voz, como uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Aleluia!
pois o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Pensamos que é o homem que reina. Pensamos que são os grandes ditadores da terra que reinam. Pensamos que somos nós que reinamos. Pensamos que o poder está nas nossas mãos. Não. É Cristo que reina. Ele é o Todo-Poderoso. É o Senhor Deus Todo-Poderoso. Quando esta palavra Senhor está toda em maiúsculas, é o Senhor Jeová. Quando ela está em minúsculas, é o Senhor Adonai. É o Senhor, o Todo-Poderoso. É o Senhor Jesus. E aqui é o Senhor Jesus. Aleluia! Pois reina o Senhor Jesus, que é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, aquele que se fez carne para nos levar ao céu, para pagar as nossas contas, as nossas dívidas, os nossos pecados, purificar a nossa vida, a nossa alma e nos tornar seus filhos, seus irmãos. Nós somos irmãos em Cristo, filhos de Deus Pai, para a sua glória eterna. E acrescenta, alegremo-nos e exultemos. Só 2 vezes esta expressão se repete no Novo Testamento. A outra, queridos irmãos, é tão preciosa no Sermão do Monte, quando diz: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem mentindo, dizendo todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, pois é grande o vosso galardão nos céus. E aqui voltemos a esta expressão, agora na primeira pessoa do plural. Alegremo-nos e exultemos. Exultemos e alegremo-nos. E acrescenta, e demos-lhe glória. E demos-lhe glória. Porquê? Porquê? Diz o texto, explicando a seguir. Porque são chegadas as bodas do Cordeiro. O tempo está próximo. Cristo vai voltar. Ele está à porta. Ele está à espera que este Evangelho chegue a todos os confins da terra. E então ele virá. Ele está a aguardar. Demos glória porque são chegadas as bodas, quer dizer, as bodas do casamento do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, cuja esposa já está preparada. Estamos nós preparados, irmãos? Estamos nós preparados para nos encontrarmos com Deus? Pois são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, já se preparou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo. Porque esta referência às vestes celestiais da igreja. A esposa é a igreja. Aqui é a noiva, agora é a noiva, então será a esposa. Pois lhe foi dado a vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Vejam lá, não basta uma palavra finíssimo, são 3. Finíssimo, resplandecente e puro. Foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porquê? Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. E aqui as lágrimas me chegam aos olhos. Em condições está a minha vida. Em condições espirituais está a tua vida. Em condições espirituais está a vossa vida. O que é que nós estamos a fazer com o Evangelho? Andamos a brincar às escondidas. Andamos a brincar às igrejinhas. Andamos a brincar com Deus. O que é que nós andamos a fazer, queridos irmãos? Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. A palavra de Deus diz claramente, sem a santificação ninguém
ninguém verá o Senhor. Nós não somos salvos pelas obras. Somos salvos pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo, exclusivamente pela fé. Mas fomos salvos para as boas obras, para andarmos nelas, para vivermos em conformidade com elas. Esta é a nossa razão de ser como cristãos e como pessoas ainda vivas neste mundo. A nossa vida aqui na Terra só tem uma razão de ser. E Deus nos demora mais ou menos conforme a sua vontade, a sua glória, a sua soberania, a sua providência, a sua majestade, por amor de nós. Somos nós que estamos no coração de Deus. Somos nós que Ele ama muito, que Ele ama infinitamente. É por amor de nós, foi por amor de nós que mandou o seu Filho, e é por amor de nós que a sua palavra está aqui. E ela é viva, ela é santa, ela é pura, ela é imaculada, ela é a palavra de Deus. Toda ela, sem exclusão, desde o Gênesis ao Apocalipse. Não transformemos em mito ou lenda algumas partes da Escritura, ou parábola, ou alegoria, ou coisa do género. Ela é toda a palavra de Deus. E toda ela tem uma mensagem para nós. A Bíblia ajuda, o Velho Testamento ajuda-nos a compreender o Novo ajuda-nos a compreender o Velho, e a totalidade das Escrituras são a revelação de Deus para nosso bem, a fim de andarmos na verdade. O linho finíssimo que é a justiça dos santos. Então me falou o anjo, e escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas, do casamento, das núpcias do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Estas são palavras de Deus, e estas são as verdadeiras palavras de Deus. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E é o que eu mais anseio. É quando Cristo vier, eu for chamado, eu serei chamado. Eu estarei ali a dar glória ao meu Deus. E eu procurei tornar tão limpo, tão puro, tão perfeito o linho finíssimo que me cobre, que aos seus olhos eu o agrade. Ele se alegra em mim. Estamos nós a agradar a Deus. Estamos nós a alegrar o seu coração. Nós somos o santuário do Espírito Santo. Está Ele suficientemente limpo para que o Espírito Santo o ocupe? Ou Ele está, Deus está triste. Acho que devemos pensar em tudo isto e que esta palavra toque profundamente os nossos corações. Reparem no versículo 11: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavalo se chama Rei e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, quer dizer, sua cabeça está coberta de coroas, diademas. A glória do rei, porque ele é o rei dos reis. Não é só um rei entre outros. Ele é o único rei, acima de todos os reis. E todos os diademas e todas as coroas do mundo estão sobre a sua cabeça neste momento. Ele é o Senhor dos senhores. Os céus e a terra são do Senhor. E Cristo finalmente virá em triunfo para tomar consigo a sua igreja. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Ele está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama a Palavra de Deus, o Verbo de Deus. Mas as suas roupagens, a nossa roupagem está limpa, pura, linho finíssimo, se nós formos fiéis e estivermos a ser fiéis ao Senhor. Mas as suas vestes estão salpicadas de sangue. E são as marcas que lhe ficaram da nossa salvação. Ele ficou com a culpa
nós com a graça divina. Ele ficou com a condenação, nós com a absolvição. Ele sofreu, agonizou e morreu na cruz. Nós fomos resgatados, redimidos, restaurados e pela sua propiciação nós estamos salvos. E que bênção é esta, ó queridos irmãos. O versículo 15, sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações e ele mesmo as regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar de vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa o nome inscrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio dos céus e disse, vinde, venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus. Esta grande ceia de Deus, irmãos, é a ceia das bodas do casamento de Jesus Cristo com a sua igreja. Este será o nosso destino final. Em glória com Cristo, príncipes, reis e sacerdotes, governando o universo inteiro em Cristo e com Cristo, para a glória eterna de Deus. Queridos irmãos, que este dia nos induza a parar para pensar na condição da nossa vida, da nossa fé, a darmos um passo para Cristo, a buscarmos o seu perdão, a sua graça, a sua cura, se for o caso, a sua salvação, e assim seremos igreja pura, parte desta universal Assembleia dos Primogênitos, e estaremos a caminho da glória celestial, para este dia glorioso e final da nossa união perfeita com Cristo, na qualidade de marido e esposa, para governarmos juntos o universo inteiro, com a sua glória e majestade. Não podíamos imaginar outra coisa melhor, nem podemos imaginá-la se pensarmos só em nós. Cristo, com Cristo e para Cristo, agora e sempre, a nossa vida sempre seja. Amém.